Inaugurado em 1986, o metrô de Belo Horizonte já faz parte do dia a dia dos moradores, mas ainda está longe, muito longe de ser um dos maiores do Brasil, mas ajuda parte da população. O metrô só chega em Belo Horizonte nos anos 1980, depois em 87 ele tem uma incorporação da Estação Central. Em 2002, por aí, ela tem a última ampliação com a inclusão da linha Eldorado-Vilarinho, né, e do pátio de manutenção da São Gabriel, e para por aí. Diariamente, cerca de 200 mil pessoas utilizam o metrô de BH, mas a malha ferroviária do serviço ainda é insatisfatória. O número de usuários poderia ser até maior, isso porque há 17 anos a Prefeitura tenta, junto ao governo federal e estadual, ampliar a abrangência do transporte. No projeto, as regiões do Calafate e do Barreiro seriam ligadas por uma nova linha. Ela está paralisada desde 2004 por falta de orçamento. O trecho, nós percorremos o trecho inteiro, inclusive a gente tem algumas obras de arte que já foram iniciadas, estão paralisadas e estão perdendo no tempo. Então, o motivo da paralisação à época foi a falta de recurso. Caso a obra saia do papel, outras 140 mil pessoas seriam beneficiadas pelo metrô. De acordo com esta arquiteta, a linha 2 dos trens urbanos solucionaria alguns problemas de mobilidade em Belo Horizonte. A gente pode observar que o metrô seria, sim, benéfico, né? Tanto para a população, como o transporte público, como para a estrutura da cidade, como mais uma opção para a mobilidade, para o sistema de mobilidade como um todo. Né? O tempo médio que se leva, né, na conexão entre duas estações de metrô, por exemplo, é muito menor se a gente fizesse assim, um comparativo com a mesma distância que poderia ser percorrida com ônibus. Então, é muito eficiente, né, e é muito benéfico. A possibilidade de ampliação do metrô da capital anima quem precisa estar todos os dias nas estações. Assim irá atender a maior demanda da cidade, no caso, porque tem muitos bairros que não são atendidos pelo metrô. Seria assim um avanço assim gigantesco. Todo mundo aqui anda no metrô, né? Muitas pessoas. E isso é muito importante você fazer isso. Mas o projeto está paralisado desde 2004. O Tribunal de Contas da União, o TCU, concordou em aplicar multas para empreiteiras que utilizam as ferrovias de Minas sem a concessão do Estado. Com esse dinheiro, será possível retomar as obras que poderão completar 20 anos sem uma conclusão. Foi feito um acordo que a FCA pagasse essas multas e que esse dinheiro, aí a bancada novamente agiu pedindo para que esse valor fosse alocado para o trecho Calafate-Barreiro. Então, assim, o processo paralisou aí. A última reunião que nós fizemos, nós vimos um sinal positivo do governo em fazer, mas nós não fomos mais procurados para atualização. Dados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, revelam que para a ampliação do metrô seriam necessários 1,2 bilhão de reais. A estatal afirma que as multas das empreiteiras estão sendo quitadas aos poucos junto ao TCU. O maior problema é que o Ministério da Infraestrutura ainda não tomou nenhuma medida para o reinício das obras da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. As parcelas estavam sendo pagas. Agora, eu não sei o quantitativo do que já foi pago, para onde que esse dinheiro foi, se foi para o Caixa Único, mas, pelo que parece, esses pagamentos já se iniciaram. Segundo especialistas em transportes, essa segunda linha poderia transformar a vida dos cidadãos da capital mineira, mas seria preciso muito mais empenho das autoridades. Para um transporte público eficaz, outras linhas de metrô teriam que ser construídas para atender o maior número de regiões da cidade. Estudos posteriores, inclusive, mostraram que nós precisamos ainda ampliar muito mais esse sistema, né? Criar um sistema que entre no centro da cidade, que percorra outros corredores e tudo. O metrô, indubitavelmente, ele vem para melhorar a mobilidade na cidade. A promessa de ampliação do metrô de Belo Horizonte, que está entre as 5 maiores capitais do Brasil, sempre esteve presente em diferentes mandatos municipais, estaduais e presidenciais. E na avaliação da Camila, BH está atrasada quando o assunto é transporte público. De acordo com a arquiteta, o modelo aqui é sempre priorizar os ônibus e carros. Ao invés de, por exemplo, aproveitar o ensejo de uma Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, né, e trazer e localizar esses investimentos na cidade de Belo Horizonte
em metrô, por exemplo, em modais, em outros modais também, né, numa mobilidade mais diversificada, como eu falei anteriormente, os investimentos foram direcionados para viadutos, para bulevares, né, para um modelo automobilístico. Então, é bem complicado quando a gente vê isso acontecer. Na frente política, o senador Carlos Viana tem lutado em Brasília para que a linha 2 do metrô esteja pronta o mais rápido possível. Segundo o parlamentar, o tema é prioritário na gestão dele. A luta está continuada, nós não vamos desistir até que tenhamos uma solução para a linha 2 do metrô em Belo Horizonte, o cumprimento do acordo que nós temos na Justiça favorecendo Minas Gerais.